Bem, senhores, vamos ao nosso terceiro vídeo para nossos alunos que estejam com dificuldade nessas noções de trigonometria. Iniciamos este com uma revisãozinha sobre o o teorema de Pitágoras, para chegarmos aqui aos denominados triângulos pitagóricos. Senhores, então nós temos aqui considerações sobre um triângulo retângulo ABC, em que os seus catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus e a denominada lado hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então essa formação e essa denominação, os senhores procurem guardá-la. O motivo é largamente aplicado em nossos problemas. Então a hipotenusa é o lado maior do triângulo, que é justamente o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E os catetos, os lados denominados de catetos, são justamente os lados que formam e estão ao lado do ângulo de 90 graus. É, por sinal, senhores, o único triângulo na nossa geometria que possui denominações particulares, digamos assim, para os seus lados. É o triângulo retângulo. Bom, mas o que vamos ter a princípio? O teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz sempre que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o teorema de Pitágoras é citado como quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Estes, senhores, vem ser considerado ou denominado do teorema de Pitágoras. Bom, mas vamos à segunda parte da nosso primeiro quadro, a informação sobre triângulos pitagóricos. O mais famoso triângulo pitagórico é esse aqui. 5 é a hipotenusa, lado oposto ao 90 graus, ao ângulo de 90 graus, e 3 e 4 são os lados opostos aos ângulos agudos do nosso triângulo. Senhores, se aplicarmos o teorema de Pitágoras neste triângulo, você vai verificar que 5 ao quadrado realmente é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. E realmente 5 ao quadrado é 25, e 3, que é igual a 3 ao quadrado, que vem ser 9, mais 4 ao quadrado, que é o 16. 9 mais 16 é, no caso, igual a 25. Senhores, esse triângulo é considerado, repetimos, o mais notável dos triângulos pitagóricos, simbolizando aqui por TP, pois ele é formado por 3 números naturais e consecutivos, 3, 4 e 5. Senhores, também são pitagóricos os triângulos retângulos, cujos lados sejam múltiplos, ou são múltiplos de 3, 4 e 5. Por exemplo, vamos aqui um exemplo de um triângulo pitagórico, que é nada mais, nada menos, seus lados funcionam como múltiplos dos lados do triângulo mais famoso, pitagórico mais famoso dele. Ou seja, a hipotenusa, ó, no nosso caso aqui é o 10, é o 5 vezes 2. O cateto menor, que no nosso caso é o 3, é o dobro. Seu dobro chega a 6, ou seja, 6 é o dobro do 3. Assim como 10, que é a hipotenusa, foi o dobro de 5, ou é o dobro de 5. E o cateto maior, os catetos repetimos 3 e 4. Entre eles o maior é o 4, o dobro do 4 é, no caso, o 8. Temos aí, senhores, um denominado pitagórico, que nada mais, nada menos surge como um múltiplo, seus lados são múltiplos do mais famoso deles. Mais um outro aqui para um reforço, digamos, consideramos aqui esse triângulo retângulo, esse nosso verdinho, em que a hipotenusa, ó, lado oposto a 90 graus, 15 é a sua medida. É 3 vezes, digamos, o original famoso, o mais notável deles. O cateto maior,
maior do original é o 4. Né? Que é a hipotenusa, o cateto maior é o 4. Cateto maior vezes 3, 3 vezes 4, 12. Assim como foi o caso de 5 vezes 3. E o caso do 3, que é o cateto menor, vezes 3, chegamos a 9. Então, senhores, aí você cria quantos triângulos pitagóricos você queira em cima desse origem. É só ir dobrando, triplicando ou quadriplicando os lados iniciais do triângulo retângulo. Famoso 5, hipotenusa, cateto maior 4, cateto menor 3. Bom, gente, aí então uma pequena ideia sobre o que vem a ser, mais uma vez, aí o nosso teorema de Pitágoras, a estrutura do nosso triângulo retângulo e bem como a criação, né, a formação de triângulos pitagóricos. Bem, gente, desse segundo quadro, nós vamos a 6 razões trigonométricas, porque até então nós vimos apenas 3, né? Então, razões trigonométricas agudas em um triângulo retângulo. Então, nós vamos considerar aqui o nosso triângulo, em que temos a hipotenusa, que repetimos é o lado oposto a 90 graus. Temos vamos trabalhar em cima desse ângulo agudo θ. Nós temos 2, mas vamos trabalhar por enquanto com esse apenas. Ora, o cateto oposto a θ é justamente o cateto que está do outro lado, né, do θ. Okay? Porque nós repetimos, temos 2 catetos. Em relação ao θ, o cateto oposto a ele é o que está à sua frente, podemos dizer assim, e o seu cateto adjacente, ou seja, o cateto adjacente a θ, é esse que está ao lado do θ. Cuidado, que o outro lado que está adjacente ao θ é a hipotenusa. Então, repetimos, cateto oposto está à frente do ângulo citado, no caso θ, o adjacente é o cateto que está ou encontra-se a seu lado. Bem, gente, vamos com isso escrever aqui as 6 razões trigonométricas que trabalhamos em geral com o triângulo retângulo, ou melhor ainda, seus ângulos agudos. Temos o seno, cossecante, cosseno, secante, tangente, cotangente. O seno, cosseno e o tangente é aquele socator que nós vimos no vídeo ou em vídeos anteriores, ou seja, a definição do seno. Sempre o seno, no caso aqui do θ, será o cateto oposto a θ sobre a hipotenusa, que no nosso caso é o lado oposto a 90. A cossecante, senhores, a cossecante de θ, uma das maneiras de abreviarmos é o CSC de θ, é a hipotenusa, cossecante de θ é a hipotenusa sobre o cateto oposto. Se você verificar, ó, a cossecante, nada mais, nada menos, é o inverso do seno, né? Ó. Se seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, a cossecante é a hipotenusa sobre o cateto oposto. Senhores, e o cosseno? Já sabemos, o cosseno de um ângulo, no caso aqui do θ, é o seu cateto adjacente a ele, a θ, sobre a hipotenusa. E a secante, senhores? A secante também, assim como a cossecante é o inverso do seno, a secante é o inverso do cosseno. Ou seja, a secante desse ângulo θ é a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Vocês verificam, ou podemos verificar, que uma fração é a inversa da outra. Senhores, e a tangente? Nós já conhecemos. Tangente do ângulo agudo θ é o cateto oposto a ele, ao ângulo θ, sobre o cateto adjacente. Por sua vez, a cotangente, gente, a cotangente que podemos abreviar por COTG ou CTG, é cateto adjacente a θ sobre o cateto oposto. Você verifica que a cotangente, a fração ou a razão cotangente, é a inversa da tangente. Então é bom você guardar essas relações e a condição de inversões, né, ou de inversão,
que fica bem prático você trabalhar. Então, o seno possui como inversão cossecante, assim como a cossecante é a inversão do seno. O cosseno possui como inversão a secante, ou então vice-versa, a secante é a inversa do cosseno. A tangente possui como inversão a cotangente, ou então vice-versa. A cotangente é o inverso da tangente. Bom, senhores, então aí uma pequena revisão sobre as 6 razões trigonométricas, que em geral trabalhamos a princípio aqui em um triângulo retângulo. Senhores, vamos aqui fazer um treino sobre justamente essas 6 razões. Vamos considerar, a pedido, que você determine as 6 razões trigonométricas desse triângulo retângulo. Que verificamos a princípio, nosso triângulo retângulo, nós temos a dimensão, os valores dos 2 catetos. Então, para chegarmos às razões, sempre várias razões envolvem a hipotenusa. E, senhores, nesse caso nós não temos. Então, para iniciarmos o cálculo dessas razões nesse triângulo retângulo, em primeiro lugar vamos fazer o cálculo da hipotenusa. Senhores, e para chegarmos a essa hipotenusa, nós vamos simbolizar a princípio aqui como um H maiúsculo, nós vamos ter que usar quem, gente? Aquele teorema famoso que nós vimos há pouco, ou seja, nós vamos usar o teorema de Pitágoras. Usando o teorema de Pitágoras neste triângulo, nós podemos dizer o quê? Que H ao quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, o 12 ao quadrado mais o 35 ao quadrado. Senhores, operando aqui a princípio esses 2 quadrados, né? Quadrado do 12 mais o quadrado do 35, nós chegamos à raiz quadrada, extraindo o H, né? A raiz quadrada de 1369. E devido à condição do espaço, nós fizemos de vez, ok? Extraindo a raiz quadrada de 1369, senhores, nós chegamos a 37. Ou seja, podemos então dizer, gente, que o nosso H, a nossa hipotenusa, ela é 37. Bom, temos agora então na nossa figura, no nosso triângulo, os 2 catetos do triângulo retângulo, repetimos, e a sua hipotenusa, que é o caso 37. Senhores, vamos então aqui às razões trigonométricas. Aí precisa você já ter conhecimento daquele quadro passado, né? Quem é seno? Seno do nosso ângulo θ, que é o ângulo, as 6 relações pedidas, nós vamos chegar aqui, cateto oposto, que é o 12 sobre o 37. Cosseno dele, cosseno do ângulo, é sempre cateto adjacente sobre a hipotenusa. No nosso caso, 35 sobre 37 é o cosseno de θ. Vamos à sua tangente. Tangente de um ângulo, gente, agudo no triângulo retângulo, sempre vem ser cateto oposto, no caso que é o 12, sobre o adjacente, que é o 35. Bem, gente, podemos dizer que aqui temos as razões de origem, né, as principais. Agora vamos para as suas inversas. O cossecante, a cossecante de θ, cossecante é o inverso do seno, ó, gente. Será a hipotenusa sobre o cateto oposto. Então, no caso, é só inverter o seno, ó. Bem prático, ó. Cossecante é o inverso da razão seno. Assim como a secante é dada pela definição como hipotenusa sobre cateto adjacente. Em outras palavras, é o inverso do cosseno. Se cosseno é 35 por 37, a secante será 37 por 35, sobre 35. Finalmente, gente, a cotangente é o inverso da tangente, ou seja, a cotangente é cateto adjacente sobre cateto oposto. Se a tangente é 12 por 35, ou sobre 35, a sua inversão vai valer quem, gente? 35 sobre 12. Então, gente, é uma maneira bem prática de você determinar as 6 razões trigonométricas em um triângulo retângulo. As de origem, as suas inversas. Bem, senhores, vamos aqui a algumas propriedades, que é bom você conhecê-las, por motivo de alguns problemas aparecerem, ser necessário a gente conhecer isso. Propriedade das razões trigonométricas
dos ângulos agudos do triângulo retângulo. Então, nós já sabemos que o seno, podemos dizer que é o inverso da cossecante. Né? A cossecante é o inverso da secante. É 1 sobre a secante do referido ângulo. E a tangente, senhores, podemos dizer que possui como inverso a cotangente, ou seja, a tangente podemos trabalhar com ela como sendo 1 sobre cotangente. São 3 dependências que é bom você conhecê-las, que em alguns problemas necessários se faz você ganhar tempo, né, em saber essas definições. Mas também é bom você conhecer, por exemplo, se tem que seno é 1 sobre cossecante, se trouxermos essa cossecante a primeiro membro, se ela está dividindo no segundo, vem multiplicando o primeiro. Então, ficamos com seno de θ vezes cossecante de θ, isso é 1. Aí é mais uma prova que uma é inverso da outra. Senhor, da mesma maneira, a condição cosseno igual a 1 sobre secante, trazendo a secante ao primeiro membro, já que são inversos, seno, cossecante e secante, o produto dessas duas razões vale 1. E, finalmente, o mesmo caso da tangente, trazendo a cotangente multiplicando o primeiro membro, chegamos também a 1. Bem, gente, aí então, completando essa informação sobre seno, cosseno, as 6 razões trigonométricas que, em geral, trabalhamos. Vamos aqui a um pequeno exemplo a respeito. Digamos que vocês pedido seja para calcular quanto é que é 1 sobre seno de 36. Ó, estamos trabalhando com seno. Olha lá onde é que está a razão do seno. Se seno é igual a 1 sobre a cossecante, se fizermos a permuta aqui, seno com cosseno, ó, com cossecante, desculpa, ficamos então com quem? Com esse valor valendo quem, ó? Vamos trazer o seno para baixo do 1 e subir o cossecante. Nós podemos dizer que esse 1 sobre 136, ó, é a cossecante 36. Se querendo, você pode até substituir aqui, ó. Ou então, em uma das duas, né? Você encontra que 1 sobre o seno de 36 é a cossecante de 36. Só você fazer a permuta entre o seno e a cossecante. Mesmo estilo 1 sobre cosseno de 17. Olha lá, 1 sobre cosseno de 17, ó. É só fazer a permutinha aqui, né? Fica valendo quem, gente? O secante, a secante de 37. Ok? Bom, mas vamos a outra. Ó. E se você tem que o produto da tangente de 42 graus vezes a cotangente de 42 graus, é preciso você determinar, olha só, produto de uma tangente pela cotangente de um mesmo ângulo. Produto de uma tangente pela uma cotangente de um mesmo ângulo. Isso vale quanto, senhores? 1 é o seu valor. Outro exemplo a respeito. Se agora eu tenho o quê? Seno de 2θ vezes cossecante de 2θ. O ângulo é o mesmo. 2θ para cá, cossecante de 2θ para lá. Então, vamos ao produto entre seno e cossecante. Produto seno e cossecante do mesmo arco, no caso de 2θ, isso vale 1. Bom, gente, aí então 4 aplicações que de vez em quando a gente encontra, principalmente em algumas expressões, né, trigonométricas. Vamos aqui a um pequeno problema. Ele pede para você determinar quanto é que vale o θ se o cosseno de 65 vezes a secante de θ é 1. Valor do θ para que esse produto valha 1. Olha, gente, cosseno de 65 e a sua inversão, só que está sendo o θ, ele quer o θ. Para que isso aqui vala, ou seja, igual a 1, como nós vamos trabalhar o valor do θ? O valor do θ entre cosseno e secante, ó, necessariamente deve ser 1, desde que os arcos ou os ângulos, ó, sejam iguais. Então, se ele quer o θ, senhores, o θ, aqui nós podemos dizer que ele vale quanto? 65 graus, para que seja, digamos, aplicada esta propriedade. Da mesma maneira, um reforço da anterior. Se é pedido o valor do θ em que
tangente de 2β vezes cotangente de θ é igual a 1, quanto equivale este θ para que esse produto aconteça? Vamos lá na última nossa acima. Para que isso aqui seja igual a 1, os arcos devem ser, os ângulos, devem ser iguais. Aqui está um 2β e o outro apenas θ. Então, ele está interessado no θ. Para que então isto aconteça, ou seja igual a 1, senhores, o θ deve ser igual a 2β. Então, senhores, aí uma pequena revisão sobre aplicações, podemos dizer assim, de razões trigonométricas inversas em um triângulo retângulo. Senhores, vamos aqui à condição de razões trigonométricas inversas com algumas propriedades. As razões trigonométricas de ângulos agudos complementares, ou seja, quando é que dois ângulos agudos são complementares? Quando a soma entre eles equivale a 90 graus. Então, nós vamos trabalhar na condição desses ângulos complementares. Então, é bom lembrar, dois ângulos são complementares quando eles somam ou equivalem e somam a 90 graus. Bom, vamos aqui então a um pequeno detalhe, de uma lembrançazinha aqui. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo, vamos supor aqui, a soma de três ângulos ABC de um triângulo é sempre 180 graus. Se estamos a trabalhar com um triângulo retângulo, um deles, no caso, supondo aqui o nosso A 90 graus, então o que é que vai acontecer, senhores? Se esse A é 90 e a soma dos três é 180, então, gente, necessariamente os dois últimos, ou BC no caso, equivale ao 180 menos o 90, que é o valor do A, então o BC valendo, ou B mais C valendo 90. Repetimos, então, nesse caso, os dois ângulos B e C são agudos e são complementares. Aqui, então, uma pequena estrutura, lembrando aí a nossa figura de um triângulo retângulo, em um triângulo que a hipotenusa é A, catetos BC, com seus respectivos ângulos agudos B e C. Senhores, então nós vamos aqui ao seno, cosseno, tangente desses ângulos complementares, que é bom você guardar, porque se você guarda, econômico se torna em muitos cálculos que faremos daqui para frente. Então, nós podemos trabalhar como? Olha só, o seno do ângulo B, é cateto oposto B sobre A. Ele é o mesmo que quem, senhores, em relação o seno do ângulo B é o B sobre A. Ele é igual a quem em relação ao seu complementar, que é o ângulo C. Quem é em relação a C, C sobre A, senhores. É o B sobre A. Em relação a C, quem é o B sobre A? É o cosseno de C, senhores? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o seno de dois ângulos complementares, eles são iguais. Da mesma maneira, em relação aqui ao cosseno do ângulo B, cosseno deste ângulo B, cateto adjacente, que é o C, sobre a hipotenusa, que é o A. Em relação a C, que é o seu complementar, ele vai valer quem, gente? Vai valer o seno do ângulo C, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente. Então, é bom você guardar. Sempre que dois ângulos são complementares, 30, 60, 45, 45, e assim por diante, sempre o seno de um é o mesmo cosseno do outro ângulo agudo. Seno do 30 é igual ao cosseno de 60. Cosseno de 45 é o mesmo seno de 45, e assim por diante. E a tangente do ângulo B, senhores? A tangente desse ângulo B é o B sobre A. Mas quem em relação a C, que é o complementar no nosso caso aqui do B, vale, no caso, B sobre C, tangente de B, cateto oposto, B sobre o C. Quem em relação a C é o mesmo? B sobre C é a cotangente de C. Então, senhores, é bom você guardar esse quadrinho, porque muito ajuda futuramente. Ou seja, em relação aqui às
derivadas de, podemos dizer assim, a cotangente de B. Podemos dizer que é cotangente de B é o nosso C, cateto adjacente, sobre o cateto oposto. É Q em relação a C, é a tangente de C. Da mesma maneira, podemos dizer que a secante de B, é, no caso, a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Secante é o mesmo que a cossecante de C. E, finalmente, senhores, a cossecante do ângulo B, que é, no caso, a hipotenusa sobre B, cossecante de B é, no caso, a hipotenusa sobre o B. Ele vale que em relação a outra razão? A secante de C. Então, senhores, em relação às opostas, né, ou então as inversas, nós também temos essa relação. Se você conseguir guardá-las, muito você abrevia ou economiza seu cálculo, tempo em seus cálculos futuros. Bem, gente, vamos aqui uma pequena aplicação. Nós temos aqui que, se temos o seno de 25, ó, esse cara é igual a quem em um triângulo retângulo? Ele equivale ao cosseno de 65. Por que isso acontece? Porque eles são complementares. 65 mais 25 é 90 graus. Então, é bom guardar que sempre o seno de um é o cosseno do outro. Por exemplo, no caso da tangente de 43, gente. Olha só, agora é a tangente em relação ao 43 e vale quem? A cotangente de 47. Motivo, a soma de 43 e 47 equivale a 90 graus. Por sua vez, a secante de 60, você pode trabalhar com ela sendo igual a quem? Ora, o complementar do 60 é o 30. A condição da função inversa complementar é a cossecante, a complementar da secante. Então, senhores, 30 mais 60 é o motivo 90 graus. Então, vamos guardar essa pequena passagem, né, que muito se torna válido para cálculos futuros. Temos aqui, por exemplo, que o seno, um probleminha, que seno de θ é igual a cosseno de 20 graus. Ora, se seno de θ é igual a 20 graus, seno de θ é igual a cosseno de 20 graus, quanto é que vale o θ se existe essa condição de igualdade? Então, é só você pensar nessa estrutura complementar. Podemos dizer que θ mais 20 é igual a 90 graus. Ora, se θ mais 20 é 90 graus, a nossa meta é o θ, só transferir o 20 a segundo membro, vai negativo, e 90 menos 20 é o nosso 70 graus, é no caso quanto vale o θ nessa condição de igualdade de ângulos complementares. Por exemplo, aqui no caso da tangente de 5α ser igual a cotangente de alfa, né? Ó, mesma condição dos arcos complementares, na condição do complemento de 5α mais alfa, vai valer quanto? 90 graus. Se 5α mais alfa, valendo 6α é 90, tirando-se o valor de alfa, senhores, chegamos então a alfa valer 15 graus. Né? Então, aí se você substituir, a cotangente é a cotangente de 15, e a tangente é o 5 vezes 15, que nós chegamos a 75. Ou seja, tangente 75 é igual a cotangente de 15. E ainda, senhores, uma condição em radianos, se temos seno de π sobre 5 igual a cosseno de θ. Se está acontecendo a condição da igualdade, né, porque esses dois arcos são complementares. Se eles dois são complementares, nós podemos dizer que π sobre 5 mais θ, ou θ mais π sobre 5, é o 90 graus, que em radianos é o π sobre 2. Isolando aqui, no caso, esse θ, ficamos então com θ sendo igual a π sobre 2, transferência de π sobre 5 ao segundo membro, vai negativo. E aí, senhores, operando o mínimo nessa diferença, chegamos ao θ igual a 3π sobre 10 radianos. Então, senhores, aí uma pequena aplicação sobre esses arcos ou ângulos complementares.
Deixamos a seguir essas 4 questões sobre aplicações tanto da aula passada, ou das aulas passadas, né, que já estamos na terceira, e como dessas aqui, desta também. Aqui no caso, as suas respostas para vocês conferirem. E no mais, gente, o pequeno turismo aqui da nossa região, a nossa lindérrima Praia das Águas Belas, com a visão ou a vista aérea, né? E a entrada da nossa cidade de Cascavel, aqui no estado do Ceará. No mais, gente, bons estudos, valeu e até a próxima.